Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano universitário, dos esportes universitários, do college como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos mais uma semana juntos para falar de futebol americano universitário aqui no meu, no seu, no nosso CollegeCast. Mais uma quarta-feira, hoje dia 16 de novembro. São agora exatamente 4 minutos faltando para as 23 horas. Aquele horário delícia que a gente tem costumado fazer a gravação nas últimas semanas. E falando em delícia, teve um cara que teve um fim de semana absolutamente delicioso, tá? Eu estou com inveja deste cara, porque ele não só viu Lewis Hamilton ao vivo, Charles Leclerc, Max Verstappen, mas a NFL TT inteira. O cara resenhou com um narrador da ESPN. Andrezito, queria ser você um fim de semana desse, viu? Muito boa noite. Primeiramente, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde para todos aqueles que nos ouvem. Para nossa bancada de hoje, né? Para você, Pinho, o Gabriel e para o Luiz Gustavo. E eu só queria dizer uma coisa. A foto não ficou boa, mas eu queria mandar um beijaço enorme. Nunca critiquei você, sempre te aplaudi, sempre disse que você tinha total potencial para estar na Fórmula 1. Meu amigo Latifi, eu tirei uma foto com o carro do Latifi. Simplesmente isso. É incrível. Mas assim, cara, Interlagos é surreal, né? Rubinho sempre falava, a chuva vem do lago, e ela vem realmente do lago. Ela vem realmente do lago e eu fiquei encharcado por causa dela e passando frio na sexta-feira. E, obviamente, né, eu queria deixar aqui meu grande abraço e meu grande beijo para todos da NFLTT, né, galera que jamais esquecerei, grandes amigos que fiz. Amo todos vocês e até ano que vem, quando iremos nos encontrar novamente. Perfeitamente. Qualquer dia eu colo um desses rolês aí. O problema é que eu tô um pouquinho longe, né? Mas, enfim. Distância é só um número. O cara que tá muito perto desses rolês aí que acontecem lá pros lados da capital paulista é o Gabriel, né, Gabriel? Você tá ali em Osasco, né? Região metropolitana. Qualquer dia a gente ainda vai se reunir aí num rolezaço do CollegeCast, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do CollegeCast. Uma boa noite pro Pinho, pro Luiz Gustavo e pro André. Cara, quando vocês vierem pra cá, pra Osasco, a gente vai dar aquele rolê no calçadão, comer o real dogão de Osasco, que é diferente, tá? E, mano, parabéns pro André, hein, cara. Ter assistido Fórmula 1 em Interlagos é um sonho que eu mesmo quero um dia completar. E, cara, vamos falar uma coisa assim, André. Essa frase do Rubinho, essa frase é do Galvão, que a chuva vem da represa. E eu vendo na TV, realmente vem da represa mesmo, cara. Você ficou eu imagino que você deve ficar encharcado, cara. Mas vamos lá, vamos falar de mais uma semana do nosso querido College Football. O dia que o Gabriel for pro rolê, já que o André tá no clima karaokê, né, ô André? Sabe qual vai ser a música que vai tocar no karaokê? Qual música? Ah, que bom seria! Se Alabama perdesse todo dia. Tum, tum, tum. Inclusive, eu vou chamar meu grande amigo Guilherme Mitre, meu parceiraço lá do Rebatida. Ele que é baterista, tem uma banda em Minas Gerais, ele vai fazer a percussão pra nós. O André vai tocar guitarra daí. Bom, enfim, nesse clima musical, coisa mais linda do mundo, vamos chamar aqui o cara que também, vez por outra, agracia os nossos ouvidos com grandes informações, como se fossem músicas. Não, Luiz Gustavo? Bem-vindo de volta. Semana passada você teve problemas técnicos, mas hoje estamos aí, né? Firme e forte, para falar de UNC, que cada vez se credencia mais a disputar contra a Clemson a final de conferência. Já está garantida, essa vai ser de fato a final de conferência. E olha, eu não descartaria os Tar Heels nessa final, viu? É verdade, Matheus Pinho.
eu quero desejar uma boa noite para você, para o Gabriel e para o André e também para todos os ouvintes desse episódio do College Cast. E depois dessa temporada tão boa que os Tar Heels estão fazendo até agora, a gente está criando expectativa, já que a gente garantiu, né, o título da nossa divisão. Agora a gente está se preparando para enfrentar Tigers na final da conferência. Se prepara, Clemson, que a gente vai querer terminar esse domingo. Perfeito. Agora vamos passar para o conteúdo do nosso programa de fato, nesta quarta-feira. Vamos começar com a revisão da semana passada, né? Como já é de praxe. A gente abre esse nosso review falando de um dos grandes jogos da rodada, né? Na opinião de alguns, o grande jogo da rodada, por sinal, que era este grande clássico no Texas, entre Longhorns e TCU Horned Frogs. Mais uma vitória de TCU. Andrezito, TCU número 4 do país já no ranking do comitê, 10-0, recorde perfeito. Texas vai a 6-4, mais um jogo muito bom do Duggan, né, do McDuggan, 19-29, 124 jardas para ele, um touchdown passado. O Quinn Ewers ficando 17-39, com 171 jardas, uma interceptação, não teve touchdown. O ataque dos Longhorns bem abaixo do esperado, né? O Bijan Robinson não conseguiu correr contra a defesa de TCU. A gente não teve ali também o jogo aéreo de Texas conseguindo se destacar como vinha acontecendo em semanas recentes, e TCU mais uma vez conseguindo uma vitória fundamental para suas pretensões de playoff. Nesse momento, TCU estaria dentro da zona do playoff nacional, né? Estaria enfrentando na semifinal a equipe da Georgia Bulldogs. Vamos ver aí como é que vai essa temporada de Cinderela de TCU, mas a gente tem que lembrar de um detalhe que é muito, muito bom e muito importante para as pretensões da Texas Christian University, que é o seu calendário, né? TCU tinha como jogo mais difícil exatamente esse jogo contra Texas. O schedule de TCU até o final da temporada regular não é dos mais complicados do mundo. Pega Baylor jogando em Waco, é bem verdade, é um time difícil, né? Mas Baylor tá numa fase horrorosa, vem de tomar um 31-3 na última rodada. Depois pega Iowa State, que também não tá no melhor dos momentos, é um time extremamente inconstante, então, e Iowa State o jogo é em casa, né, é no estado do Texas, então dá pra TCU sonhar assim com 12-0 e jogar a final da conferência, valendo carimbar o seu passaporte efetivamente para a semifinal nacional. André, você que é o maior defensor de TCU no top 4, deixa aqui o seu momento, eu avisei. Eu avisei, né? TCU vai para os playoffs. TCU vai para os playoffs. Tá jogando bem, tá sendo um time consistente. Tem, como você falou, adversários que não são tão difíceis. A tendência é se manter no top 4. Vitória na conferência é garantia de playoffs, né? Mas, obviamente, o último jogo é o mais importante da história de TCU. É o jogo mais importante dessa temporada, né? E, assim, se ganhar o que aconteceu com o Cincinnati no ano passado, será TCU nesse ano. E eu torço muito para isso acontecer. Ah, mas TCU vai perder para não sei quem, para Ohio State, para Michigan. Tudo bem, pode até perder. Mas fizeram história. Esses caras já estão com o nome na história do programa, já estão com o nome na história do college football. É lindo ver isso, né? Ao invés de você criar um hater e ir lá e falar, mas TCU vai tomar porrada, não sei o que, tudo bem. Curta, aproveite, porque isso pode nunca mais acontecer. E você contar para os seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, que você viu TCU jogando college playoffs. Momento poético aqui do College Cast agora. Bom, vamos dar segmento, vamos sair do extremo sul-americano, vamos para o extremo noroeste, vamos para Eugene, no Oregon, porque, meus amigos, eu tenho uma pergunta para fazer. André, você que é um cara que trabalha com futebol americano, né, os dois meninos aí que acompanham o futebol americano há muito tempo, eu também. Algum de vocês consegue me explicar qual é a lógica de você arriscar uma quarta descida no seu campo de defesa
nos 2 minutos finais com o jogo empatado. Simplesmente Oregon resolveu fazer isso. Pede pra perder, e é isso. E perderam. Cara, não tem algo que me faça pensar, não, essa chamada foi inteligente. Ah, não, faz sentido, vamos arriscar uma 4ª descida no campo de defesa com o jogo empatado nos 2 minutos finais. Pô, É óbvio que ia dar errado. não é assim que se faz. Oregon teve a sua 4ª descida parada, como era de se esperar, e o Washington já é praticamente em posição de field goal, só colocou o Peyton Harry pro chute da vitória de 43 jardas, final 37-34 para o Washington, e a Pac-12 nesta rodada oficialmente completa mais uma vez o seu círculo de canibalismo, né, com a vitória do Arizona para cima de UCLA, que a gente ainda vai falar no decorrer aqui do episódio. Então todos os times da Pac-12 já ganharam ou já perderam de um dos seus co-irmãos da Pac-12. Resta saber de quem cada um ganhou, de quem cada um perdeu, mas o fato é que o círculo já está completo. O Washington, com essa vitória, consegue não só se manter no ranking nacional, mas ganhar posições, e Oregon dá adeus a qualquer tipo de pretensão de ranking que, porventura, ainda tivesse, porque com 2 derrotas, realmente é impossível você querer sonhar com ranking, né? Desculpa, com ranking não, com playoff. Primeiro, mais uma grande atuação do Penix. Ele cresce em grandes jogos. E segundo, sobre essa chamada de 4ª descida, aquele meme do bem antigo que o pessoal conhece. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Cara, nem no videogame eu meto uma dessa, cara. Tipo, o jogo empatado, eu vou pra 4ª descida no meu campo. O cara tava viajando, é isso. Pac-12 é dessa. Os caras viajam na maracutaia. Não, a Pac-12 realmente ela faz coisas que até Deus duvida que seria possível. Na Pac-12, como eu sempre digo, a Pac-12 não faz sentido. Aí quando eu falo que a Pac-12 tem que acabar, as pessoas me criticam. Mas é isso aí, ó. Por isso que vai acabar. Por isso que vai acabar. Enfim, bom para os torcedores dos Huskies e mais uma noite excelente de sono pro torcedor da pataiada. Agora, falar um negócio pra vocês. Quase que quem dormiu como um anjinho foi a rapaziada de Ole Miss. O Jackson Dart teve a bola no último drive para virar o jogo para cima da Alabama, mas não rolou. Porque, Gabriel, se em Oregon teve uma chamada tenebrosa nos minutos finais por parte de um coordenador de ataque, né? Lá no Alabama e Ole Miss, isso aí foi pleonasmo. Assim, o resumo que eu posso fazer do jogo é que os dois, o Lane Kiffin por Ole Miss e o Bill O'Brien pro Alabama, não queriam vencer esse jogo. Eles não queriam, cara. Teve drive de Ole Miss que parecia que eu tava vendo Alabama em 2015. Corria na primeira descida, não dava certo. Corria na segunda descida, não dava certo. Aí passava na terceira, não dava certo, punch. E Alabama era o contrário. Passava na primeira, passava na segunda, não dava certo. Passava na terceira, não dava certo. Foi bizarro esse jogo. A Alabama ganhou porque a defesa mais uma vez fez um excelente jogo. Tô elogiando muito a defesa recentemente, tá fazendo excelentes jogos. Mas o ataque, cara, o declínio foi do pica-pau, literalmente. Eu vou continuar essa pergunta do pica-pau, mas do ano passado para esse ano, o declínio do ataque foi gigantesco. Pois é. Inclusive, eu confesso que eu não consegui assistir esse jogo por completo. Eu peguei só os minutos finais, porque eu estava em viagem, né? E, cara, eu lembro que eu liguei assim no jogo, o Jackson Dart estava com a bola e a Alabama ganhando por uma vantagem muito pequena. Eu falei, meu Deus do céu, o Ole Miss ainda vai ganhar esse jogo. Porque tava dando muito essa impressão, sabe? Tava dando muito fortemente essa impressão. De que a qualquer momento ali, o Jackson Dart ia achar um passe miraculoso e o Ole Miss ia virar. E a Alabama conheceria sua terceira derrota nessa temporada. Agora, cara, pra quem criticava o Bryce Young, a temporada que esse moleque tá fazendo tá sendo qualquer coisa. Mais um jogo dele para 3 touchdowns, mais de 200 jardas aéreas. Definitivamente, a Alabama Crimson Tide sem o Bryce Young nesse ano seria algo bem difícil de ver se você é um fã da equipe
da Alabama Crimson Tide. Não é meu caso, né? Mas é isso. Luiz Gustavo, vamos falar de North Carolina e Wake Forest agora. North Carolina confirmando seu favoritismo e a sua vaga na final de conferência. E Clemson que se cuide. A gente conseguiu fazer mais um belo jogo contra a equipe dos Demon Deacons nessa última semana. Drake May conseguindo se destacar bastante no ataque. E com esse desempenho forte da equipe no ataque aéreo e com a defesa ajudando a parar os ataques adversários, o nosso time está se destacando nessa temporada. E eu posso estar falando coisa errada, mas eu acho que desde que o Mac Brown assumiu, a gente tem a oportunidade de conseguir o nosso primeiro título de conferência na ACC, com essa vaga garantida, né, contra a equipe de Clemson. Clemson já tá garantida, na verdade, na final da ACC, né? Já temos 2 conferências com a final garantida. Uma é North Carolina e Clemson, e a outra é LSU e Georgia. André, olha a tal da LSU, hein? Mas nesse fim de semana, passando por Arkansas, número 7 do país, o time dos Tigers. Aliás, acho que até subiu para 6ª posição depois dessa rodada, agora com essa vitória sobre Arkansas e a confirmação da vaga na final de conferência. Mais uma semana com o Daniels jogando do jeito que era o Daniels lá em Arizona State, até ser zicado por Jorge Arcereu. Eu nunca vou deixar isso passar. Eu sempre faço questão de relembrar que Jorge Arcereu zicou o menino. Mas o fato é que agora... Ô André, você acha que a LSU tem alguma chance de não tomar 30 pontos de diferença de Georgia? Bom, eu que sempre fui um grande crítico aí, né? Eu acho que dessa vez a gente tem chances até de ganhar de Georgia. Claro, é muito difícil. Eu voto pela vitória de LSU? Não voto. Mas eu não me surpreenderia se ganhasse. Mas assim, o importante é o Daniels voltar a jogar bem. O time tá começando a ter uma cara, né? Esse programa tá começando a ter uma carinha. E o futuro é promissor pro torcedor de LSU. Como falei, a tendência é que vá perder para Georgia, mas se ganhar também não é surpresa, né? Não vai ser aquele jogo que, nossa, um upset aí que rolou. Não, é aceitável a vitória. Então eu queria comentar, né, sobre o desempenho muito dominante que o Harold Perkins teve na defesa de LSU. E eu queria fazer um questionamento aqui para os meus colegas de mesa. O Brian Kelly seria o candidato de vocês para técnico do ano? Sim. E se não for o Kelly, o de TCU. O Sonny Dykes. Tô com o Pinho. Agora, falando em trabalho bem feito, vamos falar de trabalho bem feito de quarterback. Porque um time que a gente não dá muita atenção, a gente não fala muito frequentemente, que é UCF, tem um cara que tá fazendo um trabalho nesse ano que eu vou te contar, viu? O John Rhys Plumlee, quarterback de UCF. Vocês já ouviram falar? Não, mas deviam. Cara, o que o Rhys Plumlee tá jogando nas últimas semanas é um negócio abismal. O UCF nesse momento já é o melhor time da Group of Five. Chega a 8 vitórias, 2 derrotas na temporada. É bem verdade que perdeu recentemente para East Carolina, mas conseguiu vitórias importantíssimas contra Cincinnati, então número 20 do país, contra Tulane nesse fim de semana, então número 17 do país. Resultado final 38-31, fora de casa, por sinal, jogando em New Orleans. Ele que já tem o rating dentro da conferência de 158.1, que é um rating maravilhoso. Tem 12 touchdowns passados na temporada, mais de 2.000 jardas. Não é aquele cara que você vai olhar e vai dizer, ah não, esse moleque aqui é o sonho da minha franquia na NFL, vai ser o meu quarterback. Não vai. É o típico quarterback de college football. Eu sempre cito isso, né? O que é o típico quarterback de college football? É o cara que não compromete, mas é o cara que também não vai te levar muita coisa além do próprio college football, né? O Plumlee é isso. Mas dentro das 4 linhas lá em UCF, a temporada que ele tá fazendo tá sendo muito legal. E o UCF, como eu falei, é o melhor time da Group of Five. Hoje estaria recebendo a vaga automática da Group of Five no New Year 6. Quem poderia imaginar, né? Que na semana 11, virada para semana 12,
a gente estaria falando de UCF e Tulane disputando um confronto direto para ver quem era o melhor time da Group of Five. A que ponto chegamos, senhores? André, rapidinho. Oklahoma e West Virginia, mais uma derrota dos Sooners. Cara, eu tenho pena do torcedor de Oklahoma, viu? Mentira, não tenho não. Quem escuta o CollegeCast deve achar que eu sou um cara ranzinza, chato, que só reclama e que só fala mal do Sooners. Né? Mas eles perdem. Mas claro. E assim, a cada semana perde para um time pior. Né? Ao invés de... na semana seguinte perdeu para um time que era melhor do que da semana passada. Você até consegue conversar ali que pode ter rolado uma evolução. Mas ele perde a cada semana para um time que é pior. Agora vai lá e consegue perder para o West Virginia. Se eu falar para vocês que estão nos ouvindo e não assistiram o jogo, o West Virginia jogou bem, dominou aqui, dominou... Eu vou estar mentindo, eu vou estar sendo hipócrita. Sooners jogou nada e perdeu para o time que joga nada. Ponto. Vergonhoso, o programa está uma vergonha. Esse programa está em fundo do poço e precisa de uma reformulação já. É começar do zero, aceitar que está com problemas e é isso. Fazer igual a LSU, que aceitou que tinha problemas, começou do zero, contratou um bom head coach, que contratou uma boa comissão junto com ele, né? E começou a recrutar jogadores para melhorar o programa e já consegue estar entre os melhores ranqueados. O Sooners tem que fazer isso. Se continuar nessa ideia, vai morrer e vai ser uma vergonha. Na verdade, já é uma vergonha, né? Como eu falei. Mas vai ser algo, tipo, bizonho. É triste ver um programa como o Sooners estar nessa situação, perdendo para West Virginia. André, tu quer que isso fique ainda mais legal? O quarterback de West Virginia que conseguiu essa vitória era o reserva. O Oklahoma perdeu pro QB reserva de West Virginia. Ele entrou no finalzinho do segundo quarto e liderou o time pra virada no terceiro e quarto períodos com um game-winning field goal do Greg Legg no estouro do relógio. 23-20, vitória, placar final de West Virginia. É o que eu tô falando. O quarterback é reserva, cara. De West Virginia. É surreal. Esse time de Sooners consegue passar vergonha week by week. Semana após semana. É incrível. O programa tem que recomeçar do zero. É literalmente dispensar todo mundo e começar um novo programa. É isso. Vamos dar segmento, então? Vamos falar do último jogo, então, que a gente tinha preparado para fazer a revisão, porque, meus amigos, esse aqui não tem como não ser o assunto do programa de hoje. A Conferência Canibal faz mais uma vítima. Arizona vence UCLA. Cara, eu tava vendo vídeos desse jogo. UCLA tentou uma Hail Mary no estouro do relógio, né, para tentar salvar essa partida. Quando essa Hail Mary não foi conectada e, por consequência, a Arizona garantiu a vitória, tinha jogador de Arizona que entrou no campo chorando. Tinha outros que entraram gritando. Teve outros que olhavam para tudo quanto é lado, tipo, dizendo, isso aconteceu mesmo? Teve outros que simplesmente não tinham reação nenhuma, mas ficaram estáticos. Cara, nem os jogadores de Arizona acreditaram que eles ganharam de UCLA. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do que é você perder pra um time que nem o próprio time acredita que ganhou de ti? Assim, na boa. Eu não acredito que isso aqui aconteceu. O Jason DeLauria fazendo o jogo da vida dele, 315 yards, 2 touchdowns. O Riley, running back, 21 carregadas, 97 jardas, um TD também na conta dele. Assim, cara, simplesmente o time de UCLA continua sendo aquela coisa patética que vem sendo já há muito tempo. Consegue grandes vitórias e do nada perde jogos inacreditáveis. E vamos falar um negócio. Sabadão tem o jogo do sino, né, senhores? UCLA e USC batalhando não só pela conquista do sino, mas também por uma vaga lá em Las Vegas na final de conferência. Alguém quer falar alguma coisa disso aí? Eu iria comentar que isso mostra, infelizmente, né, a inconsistência do time de UCLA, e eu também queria ressaltar todo o feito que a equipe de Arizona conseguiu nessa partida.
porque levando em conta o desempenho da equipe nas últimas temporadas, isso foi um desempenho muito surpreendente. A equipe dos Wildcats ter vencido os Bruins nesse jogo. Vamos lembrar, Arizona é aquele time que chegou a ficar quase 2 anos sem ganhar de ninguém na sua conferência, tá? E aí vai lá e ganha de um time não só ranqueado, mas ranqueado muito bem do país, jogando fora de casa, lá no Rose Bowl. Cara, eu não sei nem o que dizer mais. Enfim, vamos passar então para as previsões da próxima rodada, porque tem muito jogo bacana neste fim de semana. E a gente abre esse nosso giro pelo próximo fim de semana com o grande jogo da rodada, ou melhor, um dos grandes jogos da rodada, porque tem vários, que é a equipe de TCU, número 4 no país, pegando o Baylor. Eu sei, Baylor não tá numa fase boa, mas ainda é aquela Baylor que é atual campeã de conferência, é um time ainda 6-4, apesar das 2 derrotas consecutivas, né? É um time que pode oferecer sim resistência, ainda mais jogando em WECO ou jogando em casa, né, guris? Sobre essa partida, eu considero que mesmo sendo o fator de jogar em casa, tendo o apoio da sua torcida, eu acho que pelo desempenho coletivo que a equipe de TCU está apresentando nessa temporada e pela dupla de quarterback e wide receiver, Max Duggan e Quentin Johnston, que estão se destacando nessas últimas semanas, os Horned Frogs vencem esse jogo por 7 pontos. Eu tô com o Luiz Gustavo. Acho que TCU vence essa partida. Como eu tinha falado, inclusive, no início do programa, TCU agora só vai ter jogos tranquilos, né? É só manter a cabeça no lugar, não achar que já tá tudo resolvido também, né? Isso fica com a gente, analistas, torcedores, amantes do futebol americano, todos que não fazem parte do programa, né, em campo ou comissão técnica, né, ou staff, e é isso. Eu vou com os relatores, né, que é TCU. Eu acho que eu vi o calendário aqui rapidinho, né, de TCU. Os jogos mais apertados que tiveram foram fora de casa. Então, em teoria, teria mais um jogo de colocar esse, entre aspas, um jogo difícil contra a Baylor, já que o jogo é lá na casa de Baylor. Só que assim, TCU não vai entregar mais jogo. Se ela pra perder, perderia pra Texas, mas conseguiu uma boa vitória. Esse time tá completinho, tá redondo aí pra vencer os próximos 2 jogos, vencer a final da conferência e ir pro playoff. Perfeito. Eu vou acompanhar a mesa, também vou com o TCU aqui. Acho que não tem nem muito como fazer um voto diferente. Ainda mais depois de Baylor ter tomado essa cacetada de 31-3. Mas, falando ali de Analytics, 2.5 a spread para TCU, apontado, portanto, como favorito nas casas de aposta. Promessa é de um jogo até melhor do que talvez os recordes estejam indicando, ou a posição no ranking. Mas a promessa é de um jogo até melhor, né? A gente sabe que Baylor tem uma defesa que quando quer, aparece. E isso contrastando com o belíssimo ataque do time de TCU vai ser bem legal de se acompanhar. Agora, falar um negócio pra vocês, tá? Se o assunto é ataque contra defesa, a gente vai ter um bom jogo em WECO. A gente não promete ter um bom jogo em Ann Arbor. Michigan e Illinois. Coitado do Brett Bielema pra enfrentar os Wolverines em Ann Arbor, viu? Esse jogo contra a Illinois é pra Michigan acabar com ele no primeiro tempo. É pra dar uma surra e já colocar os reservas no segundo tempo já para economizar pro The Game da semana que vem. Assim, o cenário para um caso de pássaro em Ann Arbor é muito real, cara. É Michigan vencer bem logo no primeiro tempo, ou já chegar no último quarto já com o jogo vencido e já se preparar pro The Game. Mesmo com a defesa forte e o jogo terrestre está se destacando de Illinois nessa temporada, eu acho que pela superioridade do elenco que os Wolverines têm, acredito que Michigan vence essa partida em casa. Eu fico com o Michigan, né? Michigan vem fazendo uma boa temporada, isso é claro, nítido, não preciso falar muito. O time de Illinois não é um time muito bom, né? Por mais que tenha ali conseguido alguns feitos durante a temporada, mas mesmo assim não é um time que bata Michigan. E Michigan ganha por 2 ou 3 posses, né? Eu aposto em 2 posses, mas 3 posses ali bota mais um field goal, tá? É isso. Não tem muito o que falar sobre essa partida.
Eu vou acompanhar a mesa, porque, cara, em Ann Arbor, você pensar em qualquer resultado que Illinois possa conseguir, é muito difícil. Mas acho que a gente tem que lembrar de um detalhe, tá? Illinois ainda tá na briga pela vaga na final da conferência, né? Temos pelo menos 4 times ali muito próximos da classificação da divisão. E quem ganhar a divisão vai pro Lucas Oil Stadium jogar a final de conferência ou contra o Michigan ou contra o Ohio State. Então, esse jogo vale muito para Michigan para se manter na sua posição no ranking, mas vale muito também exatamente na questão da briga na divisão oposta, né? Para quem pode ser o seu possível adversário lá em Indianapolis, no Lucas Oil Stadium. A linha dessa partida está em Michigan por 18 pontos. O over-under na casa de 41. Eu não gosto muito de falar em over-under, dizer o que eu colocaria, mas eu acho que um over aqui, viu, não é de todo mal. Eu acho que Michigan passa o carro e passa bem. E 90% no Match Predictor. Essas são as análises para esta partida em Ann Arbor, no estado do Michigan. Agora vamos falar de Kansas State e West Virginia. Um jogo que não inspira muita curiosidade por si só, mas é aquilo que eu falei. Um time acaba de vencer Oklahoma, o outro aplica uma goleada impiedosa contra Baylor. Esse é um jogo muito bizarro, né, para falar bem a verdade, mas e aí? O que a gente pode esperar desse Big 12 Showdown? Os pontos que eu destaquei na equipe de Illinois, eu vou voltar a ressaltar aqui. Defesa forte de Kansas State, liderado pelo Felix Anodic Uzomah, e pelo jogo terrestre, né, liderado pelo Teals Palm e pelo Adrian Martinez, que pelo menos correndo com a bola, ele tem um desempenho melhor. Eu acho que a equipe de Kansas vence essa partida e consegue se manter em uma posição boa para, quem sabe, disputar uma final de conferência nessa temporada contra a equipe de TCU. Cara, esse jogo aqui tá cheirando um upset. West Virginia em casa, Kansas State é uma defesa forte, mas tá cheirando upset, mas eu vou acompanhar o relator Luiz Gustavo. Acho que Kansas State leva. Tem uma defesa muito forte. Acho que o raio não vai cair 2 vezes. West Virginia já fez sua gracinha, né? Já fez a do golfinho, já subiu, deu aquela risada em cima de Oklahoma, mas agora vai voltar pro mar. Isso aqui é a vitória de Kansas State. O único time com capacidade de perder para West Virginia é o Oklahoma. É vitória de Kansas e fim de história, tá? É porque a Suna está muito ruim, consegue estar pior do que o West Virginia. Então o West Virginia não teve nem trabalho de vencer essa partida. É totalmente lamentável. Que não é o caso de Kansas State, né? Kansas State vai lá, vence, consegue suas 2 posses novamente sobre eles e é isso. Mas a partida que eu tô apostando em 2 posses. Muito bem. Eu vou acompanhar mais uma vez a relatoria, também vou de Kansas State. Assim como 71% dos analytics no Match Predictor também estão em uma spread nas casas de aposta de 7,5 a favor de Kansas State. Mas, pro meu comentário, eu gostaria de levantar um negócio. Vocês sabiam que a AP está projetando que esse jogo tende a ter um placar bem menos elástico do que o jogo contra Baylor? Pois é. Isso eu não sei até que ponto eu vou concordar. Mas o fato é que Baylor foi massacrado, humilhado, pisoteado pela equipe de Kansas State. Mas não há indícios, por exemplo, que Kansas State seja esse time tão forte assim. A gente não viu Kansas State fazer outras grandes partidas. Vamos lembrar, esse time perdeu de Tulane. Então eu acho que talvez tenha muito mais a ver também com o fato de Baylor não estar num dia legal e Kansas State está no seu dia bom. E o Adrian Martinez é esse cara, é o cara que precisa do dia bom. Quando ele tá num dia ok pra ele, a coisa vai que vai. Quando ele não tá num dia legal, aí nem guindaste ajuda o pobre do menino. Eu acho que esse é o fator mais importante da partida. Qual é o Adrian Martinez que vai entrar em campo? E dependendo disso, a gente vai saber exatamente o que vai acontecer. Lembrando que, além do Adrian Martinez, a gente tem que prestar muita atenção no Vaughn, né, o running back lá do time de Kansas State. Um grande jogador aí nos anos à frente, que está na NFL também. Mas, no que tange a palpite, é mais
um jogo unânime. Aqui entre a nossa mesa, todo mundo vai de Kansas State. Muito bem, vamos agora para Miami Hurricanes e Clemson Tigers. Em condições normais de temperatura e pressão, talvez esse jogo fosse apontado como mais equilibrado, né? Mas Miami está perdendo um jogo atrás do outro. A gente sabe, Clemson não é o time mais consistente da história do mundo, mas acho que a fase de Miami conta muito aqui. E aí, senhores, o que a gente pode esperar desse jogo? Será que vem equilíbrio por aí? Ou os Hurricanes vão ser presa fácil lá no Memorial Stadium? Analisando essa partida, primeiramente eu queria destacar um confronto individual que eu acho que vai ser importante para o decorrer deste jogo. DJ Uiagalelei de um lado, que vem sendo muito criticado, contra o defensive back sophomore de Miami, Cameron Kinchens, que ele acabou de fazer o melhor jogo da carreira dele em Miami contra a Virginia Tech na semana passada, que ele conseguiu 3 interceptações. Ele é atualmente o líder da FBS em interceptações com 6, e se ele tiver um dia inspirado, vai ficar complicado para o DJ Uiagalelei. Mas, entretanto, pelo trabalho mais estabelecido da equipe dos Tigers, eu acredito que Clemson vence esse jogo por 7 pontos. Esse jogo, até uns tempos atrás, teria uma mídia maior. Mas, assim, é um jogo que você tem de um lado um time estabelecido, que é Clemson, que tem um quarterback, para não dizer outra palavra, vou dizer muito abaixo, que não é para o programa de Clemson. E do outro lado, tem Miami, que era para ser bom e desmoronou. Esse jogo aqui é vitória de Clemson, no é vitória de Clemson por uma posse também. Mas aquele jogo, se o DJ jogar mal pra caramba, acho que a torcida vai começar, assim, não pegar no pé, mas hostilizar mesmo, se ele jogar mal. DJ Uiagalelei começou uma temporada boa, né? Parecia que estava tomando um rumo na carreira, um rumo na vida, mas começa a mostrar os mesmos problemas que ele tinha na última temporada, que foram problemas que, inclusive, eu critiquei muito, e não somente eu, como especialistas muito melhores do que eu, né? Eu sou apenas um cara que está começando agora nessa vida, criticavam ele na temporada passada inteira. Então, foi o que o Gabriel falou, sabe? Esse é um jogo que ele tem que provar que ele é o outro Galilei, né? O Galilei do início da temporada, que os últimos 2 jogos que ele teve bem abaixo são jogos que foram ali um ponto fora da curva, e é o momento baixo da oscilação do quarterback na temporada, porque, claro, a gente viu isso acontecer muito no college. Na NFL não tanto, que é esse nível de oscilação do quarterback, né? Começa bem, aí tem um momento não muito bom na temporada por conta de desgaste físico, sequência de jogos e blá blá blá, e mais lesões de companheiro de time, enfim, uma série de fatores que levam a jogar mal, mas que depois voltam a ser um pico. No college a gente vê que não acontece tanto isso, né? Principalmente quarterbacks onde são de programas bons, né? Onde tem um time bom ao seu redor, e não é o caso do Galilei. O Uiagalelei tem um time até ok em volta de si, e mesmo assim teve essa decrescente no gráfico dele, né, em relação a jogos. Então, como o Gabriel falou, volto a repetir, é um jogo que é crucial para o andamento da carreira dele no programa. E pensando também na NFL, né? Eu acho que não tem muito que a gente considerar nesse jogo, né? O Clemson aparece como favorito no Matchup Predictor com 90% dos analytics, e cá entre nós é bem por aí mesmo. 19 pontos de vantagem na spread. A única coisa que pode talvez colocar em xeque a vitória dos Tigers tem nome e sobrenome, DJ Uiagalelei. Se não for ele, tem muito o que fazer, mas eu acho que é uma vitória bem fácil dos Tigers aqui, tá? Sinceramente. Vamos dar segmento então? Vamos falar de Texas e Kansas. Aqui, ali, Kansas. Porque Texas vem de uma derrota, portanto, uma derrota muito dolorosa, que praticamente elimina a equipe de qualquer tipo de buscar alguma coisa dentro da temporada. E Kansas praticamente já de férias, já conseguiu fazer o que queria, né, o André?
aquilo que a gente vinha falando já há algumas semanas. Mas e com relação aos Horns? O que será que dá pra gente esperar ainda desse time de Texas, especialmente desse ataque? E quando parece que vai engrenar, não vai. Quando parece que a coisa foi embora, faz um jogo incrível. O que esperar desse jogo lá no Kansas? Lembrando, o Kansas é o atual detentor da hegemonia nesse confronto, né? O time dos Jayhawks venceu o time dos Longhorns no ano passado. Ano passado rolou o upset, né? E, como eu mesmo disse, é upset. Ninguém esperava que ia acontecer essa vitória em cima de Longhorn. Mas essa temporada pode rolar de novo esse upset, né? Só que eu não tô levando tanta fé nisso. Mesmo que o João Feijão jogue bem, mas eu acho que o time de Texas Longhorns ele é mais forte do que esse time do Kansas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então é um confronto onde eu tô com a tendência aos chifrudos, né? Nesse jogo eu sou chifrudo. Mais uma das grandes frases do CollegeCast. Nesse jogo eu sou chifrudo. Concordo com o que o André falou. Acredito que o time dos Longhorns é superior nos dois lados da bola. E depois de um desempenho decepcionante na semana passada, acredito que Quinn Ewers, Bijan Robinson, Xavier Worth e companhia vão se recompor nessa partida e já vão começar a posicionar a equipe de Texas para jogar uma boa partida na Bowl Season, já que temporada passada eles não jogaram, né, por causa do recorde negativo. Esse jogo contra Kansas é para Texas ganhar, né, moral, voltar a moral pro time, porque não vejo Kansas vencendo aqui. Até diria que seria um upset, teria uma boa chance de upset, mas acho que o Sarkisian vai colocar ordem na casa novamente. Acho que o ataque do Texas foi decepcionante na semana passada, muito mérito de TCU, mas acho que essa semana o Texas vai estar com o ataque bem arrumadinho e vai vencer Kansas tranquilo. Falando de odds, 77% da vantagem no Match Predictor para Texas Longhorns, que também é o meu voto. Mais uma vez, a mesa estando completa e unânime aqui nos nossos palpites. O coitado do Bi, famoso João Feijão, vai tentar mais um milagre. Mas, cara, tem uma questão nas odds que tá me chamando a atenção. Texas está sendo apontado como favorito por 9 pontos na spread, um over-under de 63,5. Cara, 9 pontos de diferença para um over-under de 63,5. A gente estaria falando, por exemplo, de um placar na casa aí de 37-27. Né? Então o pessoal tá achando lá nos Estados Unidos, nos casos de aposta, o pessoal tá considerando que Kansas não é um time fraco não, tá? O pessoal tá achando que Kansas vai pro jogo, fazer aí algo na casa de uns 30 pontos e dar um cansaço nos Longhorns. Vamos ver se vai ser isso que vai acontecer de fato. Bom, vamos falar de outro confronto em que praticamente a vitória é unânime já aqui na mesa e também no campo. Tennessee viajando para enfrentar o time de South Carolina. South Carolina liderado por ninguém mais, ninguém menos que Spencer Rattler. E aí, senhores, Spencer Rattler vai conseguir fazer algo contra Hendon Hooker e companhia limitada? Ou o Tennessee segue a sua caça ao top 4, buscando ali, esperando alguém tropeçar para dar o bote? Acho que está mais propenso para a segunda opção, porque mesmo com o Spencer Rattler tentando se recuperar, jogando na equipe dos Gamecocks e levando em conta os desempenhos que o ataque de Tennessee demonstrou durante toda essa temporada, a dupla que está funcionando muito bem de Hendon Hooker, Jalen Hyatt, eu acredito que os Volunteers vencem esse jogo e continuam a sua missão de recuperar uma vaga no top 4 do college football. Aqui é um passeio de Tennessee, né? A gente tá falando do outro lado, é o Spencer Rattler. Não consegue jogar em Oklahoma, chegou na SEC achando que ia fazer alguma coisa. O buraco é mais embaixo, filho. Que é a vitória de Tennessee e uma vitória confortável para manter o pessoal do comitê ainda ligado em Tennessee. Para não ficar só no hype de LSU. A defesa de Tennessee vai engolir Spencer Rattler. É só isso que eu tenho a dizer. Quem ainda tem hype nele, eu só tenho uma coisa a falar também. Tenho pena de você. É sobre isso. Spencer Rattler,
ele foi hypado pela marra, por aquele é um quarterback que tem um estilo mais diferente, não sei o que, mas em campo é muito fraco, muito erro de leitura, não é convicto nos seus passes, né? É um cara que é muito mais o extracampo do que dentro de campo realmente. Então, não tem nem o que falar muito sobre esse jogo. Defesa defensiva vai passar o trator. Pois é, eu lembro que a gente falava muito sobre essa questão do Spencer Rattler. Tem um cara que ele acha que ele é melhor do que ele é. Não é que ele é ruim, ele tem talento. O problema é que ele acha que ele tem mais talento do que ele tem. Ele acha que é mais jogador do que de fato ele é. E essa temporada, cara, o Spencer Rattler tem mais interceptação do que touchdown. Vocês sabiam disso? Pois é. Spencer Rattler tá com 180 passes completos de 277 tentados, 1982 jardas, 8 TDs e 9 interceptações na temporada. E vai enfrentar o Hendon Hooker, que tem números parecidos, quer ver, ó? 24 touchdowns e 2 interceptações. Acho que só isso já fala muito por si só. Cara, você tem de um lado um dos grandes candidatos a Heisman, um dos maiores candidatos ao Heisman, e do outro, um quarterback que a cada ano que passa prova mais e mais que botaram muito mais esperança nele do que os ombros dele suportavam. Então aqui é Tennessee fácil, sem maiores problemas. 89% no Matchup Predictor, 21,5 na spread. Gente, 21,5 na spread é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Eu sempre falo. Geralmente as spreads são baixas por conta da questão da cobertura, né? Aqui o pessoal das casas de apostas não teve muita pena, não. Botou logo uma spread lá no alto. Quem quiser cobrir, que cubra. Então, uma vitória muito simples de Tennessee. Tennessee mais uma vez segue só esperando o primeiro time do top 4 que perde. Lembrando que semana que vem é obrigatório que o time do top 4 perca. A gente vai ter o jogo do número 2 contra o número 3. Tennessee ainda sonhando com a vaguinha. Não é o caso atualmente de Ole Miss e Arkansas. Ole Miss até tinha ainda o sonho, mas para isso precisava bater Alabama. Não conseguiu. Então está oficialmente fora da final da conferência e também já dos playoffs, né, não vai conseguir entrar dentro do top 4. Mas, nesse confronto de dois times da SEC, que se tinha uma esperança bem grande, um deles correspondeu, o outro não, o que a gente pode esperar, gurizada, desse jogo? Que os Razorbacks podem tentar aprontar para cima dos Rebels numa temporada que está sendo não muito generosa. O time está apenas 5-5, perdeu seu principal jogador, que era o Traylon Burks, no draft. E aí? Para mim, tem um grande ponto de interrogação nesse jogo. Eu até parei para pesquisar aqui na internet. Se o KJ Jefferson joga ou não. Se ele jogar, e pelas peças que a equipe tem na defesa, eu acho que a Arkansas vence. Mas se, infelizmente, ele não jogar pela segunda semana consecutiva, eu acho que o ataque dos Rebels, liderado pelo running back freshman, Quinshon Judkins, que não estão falando, mas está se destacando bastante na SEC, e pelo Jackson Dart, que tem os seus momentos bons também, eu acho que o Ole Miss vence esse jogo. Então, vai depender muito do status do quarterback dos Razorbacks para essa partida. Só tem um problema, Muro aqui não entra nos palpites, né? Então, nesse caso, eu vou com o Arkansas mesmo. Muro fica um pouco difícil. Já basta o Pinhatti, que semana passada votou em Kansas State e em Baylor ao mesmo tempo. Se o Lane Kiffin começar a ter juízo, ele consegue fazer o Jackson Dart, que tem um bom jogo, e o Ole Miss vence. Meu palpite aqui é o Ole Miss. Por mais que a equipe de Arkansas tenha feito um bom jogo defensivo contra a LSU, né, ele deu só 13 pontos, na semana anterior tinha perdido para a Liberty. Aí nas derrotas, o time perdeu e por muito. Difícil ver, com todo respeito, a Arkansas, por mais que esteja jogando em casa, conseguir vencer de Ole Miss. Eu acho que o Lane Kiffin vai arrumar esse ataque. Foi muitos baixos do que altos na semana passada. Meu palpite é o Ole Miss aqui até por uns 10 pontos, umas 2 posses de bola pelo menos. Eu vou de Ole Miss também, mas eu vou ser mais comedido. Acho que não chega tanto 10 pontos, não. Uma aposta tá de bom tamanho. A gente tem que se lembrar que a gente não tá falando de nenhum grande ataque, né? A gente tem 2 times ok. Nada muito mais especial do que isso. De um lado você tem um quarterback contestado, que tá fazendo um bom ano, sim, de fato, que é o Jackson Dart, mas contestado. E do outro tem o KJ Jefferson, com um time que não o ajuda. Não tem mais as suas peças que ele tinha no ano passado e que davam
a esse ataque a sua solidez. Então eu vou com o Ole Miss aqui, mas eu acho até que essa spread de 2,5 pontos tá de muito bom tamanho. E 69% no Matchup Predictor também tá bem legal. Uma das poucas ocasiões nas quais eu concordo aí com as odds, inclusive. Eu fico com o Ole Miss vencendo essa partida, mas assim, é aquele jogo que vai ser disputado até o final, não vai ser uma partida onde o Ole Miss vai ser dominante. O time de Arkansas também não é ruim, eu poderia muito bem votar no time de Arkansas, mas não dá para ficar no muro, né? Então eu fico com o lado de Ole Miss, porque tem alguns jogadores individualmente, principalmente defensivamente, que conseguem se destacar um pouco mais do que o time de Arkansas, tá? Porque ofensivamente a bancada já falou, já citou, né, pontos que são melhores também no time de Ole Miss, mas defensivamente é onde o time de Ole Miss vai conseguir parar o time de Arkansas, né? E é isso que vai fazer diferença no jogo. Vai ser um jogo que a defesa vai dar a vitória. Bom, vamos chegando ao finalzinho já, né? Estamos chegando nas últimas partidas. Vamos para Utah e Oregon. Oregon mais uma vez em Eugene, recebendo o time dos Utes. Lembrando que no ano passado esse confronto aconteceu 2 vezes. Em ambas o time de Utah ganhou uma delas, sendo na final de conferência, que levou Utah a seu primeiro título de Pac-12. Esse ano o cenário é bastante diferente. As duas equipes estão dentro do top 12 nacional. O Oregon, inclusive, estava dentro do top 6 até a última rodada, quando sofreu aquela derrota bizarra para o Washington. Mas e aí, senhores? Lembrando que esse jogo ele vale muito para Pac-12 como um todo, porque a gente vai ter Utah e Oregon e o USC e o UCLA se enfrentando na mesma semana. São 4 dentre os principais times da conferência. Hoje provavelmente são os 4 principais times da conferência, e essa rodada pode definir toda a configuração de playoffs por parte da Pac-12, né? É verdade. E o que você tinha falado antes para o Adrian Martinez, eu acho que podemos aplicar aqui para o Bo Nix, porque em algumas partidas ele ajudou bastante a equipe de Oregon, só que teve outros jogos nessa temporada que já prejudicou bastante o ataque. E ainda mais se a gente levar em conta que na defesa de Utah a gente tem o Clark Phillips III, que é um cornerback que também está se destacando bastante nessa temporada. Eu ficaria preocupado, né, e acompanharia de perto o desempenho do Bo Nix nessa partida. Mas levando em conta o fator casa e por causa de alguns jogadores que estão tendo bons desempenhos nesses últimos jogos, eu acho que a Oregon vence e encerra essa sequência de vitórias de Utah. Bom, aqui eu vou discordar, que eu acho que aqui vai dar Utah, porque o Bo Nix vai entregar a paçoca. Esse jogo contra o Utah é aquele jogo em casa pro Bo Nix entregar a paçoca de uma forma assim fenomenal. Assim, pode até virar propaganda de paçoca. Paçocas Bo Nix, deliciosas para comer em casa. Enfim, para mim é vitória de Utah. Vai ser um jogo bem disputado. Acredito que a defesa de Utah vai fazer diferença. Confio hoje mais em Utah do que Oregon. E mesmo sendo Oregon em casa, o Bo Nix vai dar aquela pipocada. Para mim, Utah. Pois é, cara. Eu vou te falar um negócio. Esse jogo eu tô bem dividido, tá? Meu palpite vai realmente ser no time do Oregon Ducks. Mas isso aqui tá o cheirinho do crime. Inclusive, eu tô sentindo o cheirinho de um crime lá no Watson Stadium nesse jogo. Utah sendo liderado pelo Cam Rising, né, durante essa temporada. Cam Rising que teve um momento de queda, mas já voltou a conseguir jogar no nível que a gente espera dele. E o Bo Nix, o Bo Nix é o Bo Nix, sempre foi, sempre vai ser, e é isso aí, né? Mas um jogo de bastante equilíbrio também por parte dos quarterbacks, 2 caras que vêm em temporadas bem legais até aqui nessa temporada de 2022. O Match Predictor colocando 52% para Utah, 48% para Oregon, e a spread ainda não foi anunciada, que é bastante estranho, mas até a gravação deste programa nós ainda não tínhamos nenhum tipo de spread, nem de moneyline, nem de over-under, nem de nada a ser divulgado. Então vamos acompanhar aí de forma analógica esse mundo das casas de aposta, né, André? Eu tô com o Utah Utes, né? Vou falar o que eu falei sobre o Ole Miss.
a defesa de Utah Utes, ela vem sendo uma defesa bem física, uma defesa bem forte, principalmente quando se trata do front seven. Tanto a linha defensiva quanto o corpo de linebackers, né? A secundária ainda tem alguns pontos bem fracos, né? É uma secundária não muito segura, toma muito passe, o que é um ponto favorável para Bo Nix, né? Mas mesmo assim ele vai sofrer bastante pressão. Então eu fico ao lado de Utah Utes nessa disputa. Perfeito. Mesa 2-2, então, do jeitinho que a gente gosta. Vamos agora, então, nos aproximando mais ainda desse final. Vamos falar do atual campeão nacional, Georgia Bulldogs, que vai até o estado do Kentucky para enfrentar os Wildcats. Kentucky, que era o número 24 do país. Até o último ranking, nesse momento, já não está mais entre os 25 melhores. Mas, cara, eu selecionei esse jogo pelo seguinte. O treinador de Kentucky deu uma entrevista dizendo que acha que eles conseguem ganhar, tá? Elogiou muito lá o time de Georgia, a força, não só física, né? Mas enfim, a força também do elenco e tal. Mas ele falou que o time dele tá preparado pra ganhar. Então, e aí? Tá mesmo? Kentucky vai fazer o crime contra o número 1 do país? Tu acha que algum técnico alguma vez vai falar que o time dele já entra derrotado? Não. Claro que ele vai falar que o time dele tem chance de vencer, mas ele sabe que não vai vencer. Ele sabe que se perder de menos de 3 posses é vitória. Tá? Georgia vai passar o trator, vai dominar em todos os setores, todo o lado da bola, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É uma partida que já vai começar com vencedor, né? E vai ser questão de tempo até a Georgia abrir a vantagem no placar. Então, assim, o coach de Kentucky só falou isso porque é o time dele. Nem ele acredita nisso que ele tá falando. Mas ele é obrigado a falar. Porque se ele já chegar já com papo de perdedor, é um problema para ele, sabe? E aí ele não quer se queimar. Mas não vence. Nem nos melhores sonhos, nem se ele jogasse o NCAA, que vai lançar agora em 2024, no modo easy, ele sabe que venceria essa partida. E eu queria deixar uma informação aqui. Depois de toda a expectativa que foi crescendo sobre o Will Levis no começo da temporada, ele não consegue mais de 200 jardas de passe desde a semana 7. E imagina ele jogando contra essa defesa de Georgia, liderado por Jalen Carter e Kelee Ringo. Infelizmente, tem tudo para ele sofrer muito nessa próxima rodada do sábado. E levando em conta esses jogadores defensivos de destaque e o sistema que é muito bem estabelecido do Kirby Smart no ataque, né, que favorece o mailman Stetson Bennett, eu acredito que os Bulldogs vencem esse jogo de uma forma tranquila. Duas coisas nesse jogo. Primeiro, vou usar a frase que o Léo, jogador do Santos, lá em 2011 falou quando ia enfrentar o Barcelona. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Dá pra falar do treinador de Kentucky, né? Vamos ver se Georgia é tudo isso. Segundo, ele fala isso pra motivar os caras porque eles vêm de uma derrota pra Vanderbilt. Tipo, eles tiveram a proeza de perder pra Vanderbilt, que a última vitória deles dentro da conferência foi o quê? 2020? Na época da pandemia? Ou foi ano passado? Nem lembro agora. Um time que ganhou uma vez. Então, tipo, cara... Acho que ele deu a entrevista, o técnico de Kentucky, ele deu a coletiva. Quando ele falou isso de Georgia, que o time tem condição de vencer Georgia, eu acho que ele tá dando muita risada por dentro. Porque ele falou, por que eu falei isso, cara? Por que eu dei mais, assim, joguei mais gasolina nisso? Enfim, Georgia aqui se Georgia vencer por uns 30 pontos de diferença, eu não me surpreenderia, sendo bem sincero. Perfeito. Stetson Bennett se aproximando das 3.000 jardas nessa temporada, enquanto que o Levis estacionou logo ali acima das 2.000, como o Luiz Gustavo comentou, ele não consegue 200 jardas num jogo já há algum tempo. Então vamos ver aí o que esse ataque de Georgia consegue fazer para cima da defesa de UK. Matchup Predictor 93% para Georgia e na spread 22,5 pontos, a maior spread da noite de hoje entre os jogos que nós estamos fazendo em consideração. Mas justo, né? A gente tem um time ranqueado número 1 do país, atual campeão 10-0, contra um time
6-4, não ranqueado, perdendo de Vanderbilt. Fica até muito difícil questionar essa spread de forma tão dilatada, mas acho que tá dentro dos conformes. E agora sim, chegamos ao último jogo desta rodada. O jogo mais importante do ano para essas duas equipes. E um jogo que vai fazer muita diferença também. Logo ali na frente, nas configurações de pós-temporada. Estamos falando de USC e UCLA. Cara, que jogo, hein, gurizada? Que jogo sensacional a gente vai ter neste fim de semana entre os dois grandes rivais da parte baixa da Califórnia. Considerando a rivalidade muito intensa que tem entre as duas equipes e pelo momento que o UCLA, né, perdendo, né, acabaram de perder para a equipe de Arizona, uma derrota muito surpreendente, e pelo conjunto da obra que a equipe de USC já conseguiu apresentar nessa temporada, liderado pelo Lincoln Riley, pelo Caleb Williams, Jordan Edson e tudo pulou na defesa, eu acredito que a equipe dos Trojans vão vencer a Batalha do Sino e já vão manter, mesmo que sejam pequenas, as chances da Pac-12 conseguir mandar um time para o College Football Playoff. Mesmo que sejam pequenas, acho que eles vão manter viva essas chances e já vão se posicionando, né, para quem sabe disputar uma final de conferência da Pac-12. Aqui eu irei levantar a bandeira de Jorge, porque isso aqui vai dar o UCLA, cara. Isso aqui é para o UCLA vencer, para literalmente continuar a tradição da Pac-12 de todo mundo se matar lá dentro, a conferência mais dura que eu já vi na vida. E digo mais, isso aqui, a derrota para Arizona, com certeza o treinador do UCLA falou, gente, assim, perdeu para Arizona e tal, mas vamos vencer o USC, cara. Se a gente não vai pro playoff, eles também não podem ir. Eles não podem nem sonhar. Então vamos vencer. Para mim aqui vai dar o UCLA. Então, eu vou contra a bancada. Eu vou em USC, né? Eu não levo fé nesse time de UCLA. E o USC tá muito bem ranqueado, comparada à sua grande rival, né? Isso já mostra a força entre os programas. Enfim, só queria deixar claro, a Pac-12 tem que acabar. É isso. Esse jogo aí, nenhum dos dois vai pro College Playoffs, tá, Luiz? Desculpa. E a Pac-12 tem que acabar. É o fim da Pac-12. Basicamente, a Pac-12 é o Fred naquele icônico momento com a camisa do Fluminense. Acaba! Cariocão, acaba! Acaba! Essa é a Pac-12. Bom, eu vou deixar meu voto também na USC Trojans, acompanhando 60% dos analytics do Matchup Predictor e também a spread de 2,5. Mas, cara, eu tô prevendo aqui um jogo bem tiroteio, viu? Aliás, não só eu. O over-under tá em 76 pontos, pra vocês terem uma ideia. Uma diferença de 2,5 com 76 pontos combinados é porque o rapaziada lá tá esperando um jogo extremamente competitivo. E é exatamente isso que eu espero que vai acontecer também. A gente tem lá o Caleb Williams, que se esperava que fosse um dos grandes quarterbacks deste ano. Acabou não rendendo tanto quanto se esperava. O Jordan Edson também se esperava que fosse o grande wide receiver da classe, mas não conseguiu render, sofreu com lesões, enfim, teve problemas durante a temporada. Esse time de USC estava muito hypado e não conseguiu responder ao seu hype, ou pelo menos não de forma como a gente estava esperando, né? Porque o time não tá mal, perdeu apenas um jogo e tudo mais, mas não conseguiu responder a tanto hype que foi colocado em cima dele. E do outro lado, um surpreendente time de UCLA, tirando leite de pedra, com Dorian Thompson-Robinson, Zach Carbonet e companhia limitada, mas ainda assim eu acho que aqui vai dar USC recuperando a hegemonia do Sino, que está com o UCLA depois daquela lavada que foi no ano passado, né? Foi um negócio bizarro, o tamanho do domínio dos Bruins para cima dos Trojans em 2021. Dito isso, senhores, a gente vai ficando por aqui, vamos passando a régua na edição de hoje.
E quero agradecer muito ao Gabriel, ao Luiz Gustavo e ao André, que toparam fazer essa gravação até este horário. E antes da gente encerrar, a equipe do College Cash quer deixar aqui os nossos respeitos, né, os nossos pêsames, as nossas considerações a famílias, os amigos, enfim, dos 3 jogadores da Virginia Cavaliers que acabaram de forma trágica nos deixando aí nesta semana. Eram eles o Lavelle Davis Jr., o Devin Chandler e o Deshaun Perry. Os 3 foram mortos com disparos de arma de fogo dentro do campus. Isso aconteceu no domingo. O Devin Chandler, inclusive, eu tive a oportunidade de ver jogar. Foi atleta de Wisconsin até ano passado, quando acabou se transferindo para Virgínia. Então fica aqui também nossos respeitos de toda a equipe do podcast em homenagem aí singela a este ocorrido. Infelizmente, mais uma tragédia nos esportes, no futebol americano, no college football. Mas dito isso, a gente vai ficando por aqui. Como eu falei, queremos agradecer muito a todo mundo que participou e também vocês que nos ouviram até este momento. E até a próxima. Valeu!